Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. E fala galera, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. E se você está aqui, eu sei que é porque você está procurando ferramentas para aprender, para melhorar o seu inglês. Então, no vídeo de hoje, o que eu quero te trazer são as formas que eu usei para aprender inglês. Acho que eu preciso fazer uma vinheta, né? Então é isso aí, galera. Eu vou tentar ser breve aqui porque eu falo pra caralho. Eu já quero falar pra você algo que é muito importante, que é uma coisa que eu tive que aprender a acalmar os meus ânimos. Porque quando a gente quer aprender, é assim, né? A gente quer aprender da noite pro dia, como diz Pablo Marçal. Mas enfim. Vai, Jéssica, comece pelo como. Enfim, pessoal, uma coisa muito importante que eu quero que você entenda é que é necessário ter paciência. Eu não sou muito paciente, mas eu tive que aprender a ser com o meu inglês. No começo é uma carga muito alta de informações que você recebe e sim, é difícil assimilar. Então dê tempo ao tempo, faça cada dia um pouquinho e acredite no processo. Pode ter certeza que o seu inglês ele vai chegar. Então eu vou falar para você quais foram as 4 formas que eu usei para aprender inglês. Eu acredito, eu não sou o tipo de pessoa que consigo aprender usando apenas uma ferramenta. Sempre que eu quero aprender algo novo, eu tento usar o máximo de ferramentas possíveis para me ajudar no processo de aprendizagem, retenção de informação. Então eu vou falar para vocês todos os métodos, que foram 4 que eu usei para aprender o meu inglês. A primeira forma que eu usei para aprender o inglês foi a forma básica que eu tenho certeza que qualquer pessoa no mundo pode fazer, não importa onde você esteja: biblioteca. Na época que eu estava me programando para vir para os Estados Unidos, eu tinha zero money para poder pagar escola, pagar professor particular. Então eu fui atrás de ferramentas que eu podia acessar. E a biblioteca da cidade, lá de Itu, da onde eu venho, foi essencial para mim. Todos os dias, ia eu, meu marido e meu filho, 5 horas da tarde, e a gente passava pelo menos, pessoal, pelo menos 1 hora por dia na biblioteca. E eu vou ser bem sincera para você. No começo, eu lia. Eu lembro que o primeiro livro que eu peguei foi um livro de gramática desse tamanho, assim. Gente, eu lia, eu não entendia nada. Porque, assim, o nível de inglês que eu tinha quando eu comecei a aprender, ele era bem próximo de zero. Então, eu não lembrava muito as coisas da escola. Era o máximo ali o verbo to be e é isso. Eu fui até o final do livro. Então, assim, já vou te adiantar, precisa ter paciência. O processo de aprendizagem de qualquer coisa na vida é necessário ter paciência. E para aprender uma nova língua, eu acredito que seja ainda mais. A ferramenta número 2 que eu usei, e aí essa ferramenta eu comecei a usar quando eu já estava nos Estados Unidos. Então até eu vir para cá, o único material que eu tinha para estudar era livro. Então eu ia na biblioteca todo santo dia, gente, até de sábado. E aí, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu descobri o aplicativo chamado Duolingo. E aí, gente, dá-lhe Duolingo. Era todo dia, todo momento que eu podia, eu usava o Duolingo. Eu não tinha versão paga, então eu me virei da forma como eu consegui com a versão gratuita mesmo. E ela é muito boa. Ela vai desde o básico do básico e aí ela te leva até o avançado. Além da ferramenta te ajudar na escuta, né? Ela te ajuda a escrever, porque tem umas partes da ferramenta ali que você precisa escrever, completar frase, completar texto, e ela também te ajuda a falar. Tem algumas partes ali na ferramenta que você precisa repetir a frase que eles dão. E isso é muito importante. Então, você aí que tem o seu celularzinho precioso, baixa o Duolingo. Eu não sei se tem outras. Hoje, com certeza, tem muito mais ferramentas aí, aplicativos. Fiquei até sabendo que tem inteligência artificial que você consegue falar, mas eu não testei. A ferramenta que eu usei e que deu muito certo pra mim
foi o Duolingo e que inclusive agora eu estou aprendendo espanhol. Então, gente, ó, é espanhol todo dia no Duolingo ali também. Então é muito válida essa ferramenta. A ferramenta número 3 que eu usei, cara. Gente, eu fui descobrir esse trem aqui nos Estados Unidos e olha, eu vou confessar pra você. Quando eu comecei a usar, eu não entendia bolhufas. Eu vim do Duolingo, achei que tava bombando, bafando no Duolingo. Aí eu conheci o tal do podcast. Gente do céu, que terror. Quando eu comecei a estudar o podcast, isso foi com mais ou menos 1 ano de Estados Unidos já. Cara, quando eu comecei a ouvir podcast, eu não entendia nada. E pra falar bem a verdade pra você, no começo eu queria pegar meu celular, tacar no lixo, porque me dava uma frustração. E aí é por isso que eu falo pra você, seja paciente, vai dar certo. Pessoal, eu tinha que sair pra trabalhar e às vezes eu ficava 6, 8, 10, 12 horas fora de casa por dia. Então eu entrava no carro, colocava o podcast. Eu tava trabalhando, eu colocava... Aqui nos Estados Unidos é muito comum o pessoal trabalhar com fone de ouvido. Então eu tava trabalhando, eu tava com fone de ouvido e ó, dá-lhe podcast. Eu escutava todos os dias, isso fora o Duolingo, tá? Porque eu continuei fazendo o Duolingo. Todo santo dia eu escutava no mínimo 6 horas de podcast por dia. E eu vou deixar pra você na descrição do vídeo aqui quais foram os podcasts que eu usei. Mas já pra te adiantar, foi o Inglês Nu e Cru, gente, é sensacional. É do Foster e Alexa. O Foster, ele é americano, a Alexa é brasileira, então eles ficavam falando em português e inglês no podcast. É muito top. Hoje eu já não escuto podcast mais pelo Spotify. Eu assisto mais entrevistas, né, pela televisão, porque graças a Deus hoje eu já consigo entender muito bem. Na época que eu escutava o podcast, eles estavam ali mais ou menos batendo 1000 episódios, eu escutei quase todos, então é muito top. Quando você tem interesse pelo assunto que você está escutando, fica muito mais fácil você assimilar a informação. Então eu gostava muito da dinâmica que eles tinham e aí isso acabou me ajudando. E aí tem outros 2 podcasts que eu usei também, que é o Aprendendo Inglês do Zero e o Inglês Winner. Eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição. Então, você pode procurar um podcast que seja interessante para você. Procure, vamos supor que você gosta de futebol. Procura um podcast que fale sobre futebol. Eu gosto muito de entrevista motivacional, eu gosto muito de biografia, essas coisas. Então eu fui procurar, né, depois que eu já tava com um nível de entendimento melhor, eu fui procurar podcasts que falavam sobre isso. E aí hoje, quando eu assisto um podcast na televisão, esses são os assuntos que eu procuro. 4ª ferramenta. Não, aí eu já tava melhor, né? Gente, a 4ª ferramenta foi a escola. Eu tive, depois de um tempo aqui, eu tive o meu visto de estudante aprovado e aí eu tive a chance de entrar numa escola de inglês aqui nos Estados Unidos. A escola, ela foi essencial, pessoal. E aí depois que eu passei dessa época na escola, eu já tava falando, eu já tava entendendo, eu já tava escrevendo muito melhor e aí tudo virou um complemento. Essas são as 4 ferramentas que eu usei. Eu falei pra você na ordem como eu usei elas. Então, se você é como eu era lá atrás, não tem condições de pagar a escola, saiba que tem sim ferramentas que você pode usar para aprender o seu inglês. Claro, uma coisa vai complementando a outra, mas se você não vai na escola, não significa que você também não pode aprender em casa. Uma coisa que é verdade é que você precisa ter disciplina. Você não precisa ficar 1 hora por dia estudando, você não precisa ficar 6 horas por dia escutando um podcast da mesma forma como eu fiquei, mas você precisa fazer um pouquinho por dia. E aí esse pouquinho por dia vai virar um montão lá na frente. Então é isso, pessoal. Essas foram as 4 ferramentas que eu usei. Eu espero ter podido ajudar vocês aí. Independente de você frequentar uma escola ou não, é o inglês, é alguma outra coisa. Saiba que sempre tem ferramentas que você pode usar para você aprender aquilo. O meu inglês, ele não foi da noite pro dia e eu acredito que para a maioria das pessoas não é também. Claro, tem gente sim que tem facilidade para aprender, mas não é o meu caso. Mas eu fui fazendo um pouquinho a cada dia, sabe?
Hoje, 95% dos meus clientes são americanos. Apesar de estar aqui nos Estados Unidos há quase 5 anos já, o meu inglês, às vezes, ele ainda dá uma travada. Porque eu consigo me comunicar muito bem, mas eu não tenho 100% da fluência. Então, tem coisas que eu vejo em inglês e que eu preciso ler em português para eu conseguir raciocinar. Mas eu continuo um pouquinho por dia melhorando. Outra coisa que tem me ajudado bastante, mas que é uma coisa que eu estou fazendo somente agora, é leitura de livros. Então, por exemplo, esse daqui é o livro que eu tô lendo agora, O Código do Extraordinário, do Vishen Lakhiani. Ele fala muito sobre mentalidade, que é um assunto que eu gosto. Mas quando eu comecei a ler livro, pessoal, eu não tenho nenhum agora para mostrar para vocês, mas eu comecei lendo aqueles livros pequenininhos, assim, de criança. Sabe aquele livro nível bebê? Com algumas palavrinhas, foi assim que eu comecei. E aí, conforme o meu nível de inglês ele foi melhorando, eu também fui melhorando e desafiando cada vez mais o meu nível de inglês. Então, por exemplo, um livro esse livro aqui, ele tem 250 páginas, mais ou menos. Não é um livro que eu consigo ler em 1 mês, 2 meses. Eu tento ler pelo menos 1 ou 2 páginas por dia, porque apesar de conseguir me comunicar muito bem com o americano, dar aulas para americano, eu sou fluente, nativa de português. Então, dependendo do quanto eu leio, do quanto eu me comunico naquele dia, o meu cérebro, ele cansa. E isso faz com que eu demore para reter a informação. Então, o aprendizado, ele é um processo contínuo. Eu tenho certeza que se você usar as ferramentas que eu te falei, você vai melhorar e você vai aprender o seu inglês. Mas não esquece que é um pouquinho por dia, como a gente fala aqui, é o step by step. Então, é necessário ter paciência e a cada dia que você acorda, saber que você tem que fazer um pouquinho mais. Mas independente de qualquer lugar do mundo que você esteja, se é inglês, se é espanhol, se é alemão, você consegue aprender. Acredita no processo e tenha paciência. Eu espero de coração que você tenha gostado, que eu tenha ajudado, que eu tenha te dado uma luz. Se você gostou do meu vídeo, dá um like pra mim, porque isso ajuda o meu canal, dá relevância. Talvez aí fora tenha mais pessoas que precisam ter acesso a um vídeo como esse, e você dando o seu like, você vai ajudar com que o meu vídeo tenha mais relevância. Eu, por enquanto, sou nova aqui no canal, tenho alguns vídeos aí. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva. E, como você já sabe, eu te vejo next video.